Glória a Deus. Jeremias capítulo 33, Amém. glória a Deus. Jeremias capítulo 33, verso de número 3, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando Jeremias escreve esse texto, o povo de Israel estava numa condição bastante particular, né? Eles haviam sido levados como cativos para Babilônia e agora eles estavam sofrendo ali na mão de Nabucodonosor e no cativeiro. E é bem os dias de início do cativeiro de Israel, né? São os primeiros anos do cativeiro de Israel. E Jeremias havia sido usado por Deus para avisar o povo que isso ia acontecer. Só que como bons seres humanos, Israel não ouviu e acabou no cativeiro. O capítulo 29 de Jeremias é uma carta de Jeremias enviada àqueles que estavam cativos. E era uma carta de incentivo. E o incentivo de Jeremias no capítulo 29, né, 29, versículo 11, é um dos mais conhecidos do Antigo Testamento, né, que é aquele que diz assim, bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que vocês esperam, né? Então vocês vão vir a mim, vocês vão me clamar e eu vou ouvir e tal. Mas os versículos antes, Jeremias estava dizendo assim, olha, nem vocês aí nem inventam que vocês vão vir mais cedo, que vocês não vão. Então é o seguinte, vocês estão no cativeiro, vocês vão ficar no cativeiro, faça o seguinte, olha, construa casas, plantem vinhas, casem-se, dão os seus filhos em casamento, busca a paz da cidade para onde vocês foram enviados, porque vocês vão ficar aí 70 anos, porque foi eu que enviei. Esse é o teor do capítulo 29 de Jeremias. No capítulo 33, existe ainda esse enredo de Deus retomando as comunicações com o povo de Israel no sentido de trazer a eles uma realidade melhor do que aquela que elas estavam vivendo. Porque, eu não sei você, talvez seja só eu, talvez seja só o pastor que seja assim, né? Mas eu quero viver bem. Eu não gosto de sofrer. Sofrer não é um negócio muito agradável para mim, né? Talvez você, né? Talvez você goste de sofrer e tal, seja alguma coisa que você tenha, né, prazer em sofrer e tal, mas eu não gosto não. Eu gosto de ir bem, né? Eu gosto de que as coisas funcionem bem. Israel tinha o mesmo pensamento. E Deus faz um convite aqui no capítulo 33. Ora, clama a mim e eu vou te responder. Me busca e eu vou falar de volta com você. E vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. E sabe que aqui tem uma conotação bastante, no ponto de vista linguístico, irônica. Porque se eles soubessem, eles não estariam nessa condição. Coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Porque se vocês soubessem, vocês não tinham chegado nessa condição. O estudo dessa noite traz justamente esse enredo, participando essa ideia de que Jeremias está trazendo ao povo essa consciência, para fazer uma leitura de como uma religião, que a gente tem comentado bastante nos últimos dias, e é o teor do nosso estudo, que é o islamismo, se relaciona com a oração. Você sabe, já deve ter visto isso de uma maneira cultural assim, mais superficial, né? Que os muçulmanos são um povo de oração. Eles oram pelo menos 5 vezes por dia, né? Que é conhecido como a salat, que são as orações do povo muçulmano. Durante 5 vezes por dia, eles oram a Alá, virado em direção a Meca. Só que a oração, dentro da perspectiva muçulmana, assim como dentro da perspectiva de várias outras religiões, inclusive dentro da conotação da meditação, não tem exatamente o mesmo teor que aquilo que nós, cristãos, buscamos na oração, ou pelo menos deveríamos buscar na oração. A oração, dentro da ideia islâmica, ela tem uma precariedade tanto na sua função, quanto no seu objetivo, quanto no seu resultado.
E é justamente hoje onde nós vamos passar a primeira parte do nosso estudo, analisando isso, e na segunda parte do nosso estudo, nos deleitando a respeito da oração que nós fazemos ao Senhor nosso Deus. Você não dá uma glória a Deus por isso? Que Deus fala conosco através da oração? Que se a gente clamar, Deus responde. Se você falar, Deus responde. Se você conversar com Deus, Deus te responde, para a glória do nome de Jesus. Então, o que é o salat? O salat não é uma salada, sem o A no final. O salat é uma orientação, ou então um dos pilares, dentro do islamismo, que são as orações, né? Ela precisa de ser feita em direção à Kaaba, que é a casa sagrada construída por Abraão, localizada na cidade de Meca. Então, se você já deve ter visto aí uma foto lá de Meca, né? Se você não viu aí, você pode conseguir rapidamente achar aí no seu Google. E você vai ver aquela em Meca, aquele estádio, que parece um estádio redondo, e no meio do estádio tem uma caixinha preta, uma casinha preta. Aquela casinha preta, os muçulmanos dizem que Abraão levantou aquela casinha preta, e ele levantou aquela casinha para colocar dentro dele algumas pedras, algumas relíquias que ele acreditam que Abraão recebeu de Deus, ok? E dentro daquele lugar, eles acreditam que é o ponto mais sagrado, onde Deus fez a conexão mais próxima com o homem. Foi através de Abraão. Então, se você orar em direção àquele lugar, você vai conseguir com que a sua oração seja ouvida por Deus. No caso, Alá, né? Então, eles fazem esse gesto de oração, eles fazem em direção lá. Outra coisa bastante interessante sobre a oração muçulmana é que eles fazem aquela oração que o rosto toca o chão. E talvez você já tenha me visto orar assim na igreja, porque essa oração não é muçulmana. Essa maneira de orar é bíblica. A Torá e tanto o Novo Testamento também fala desse tipo de oração. É aquela expressão no Velho Testamento de colocar a cara no pó. De você colocar o seu rosto em terra. A raiz dessa palavra no grego, que foi mais tarde traduzida ao Antigo Testamento, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego, é a palavra grega que chama prostreneu, ou proscreneu, que significa prostrar-se. E a palavra prostrar-se não é apenas se ajoelhar, mas colocar o seu rosto em solo. Essa maneira de oração é a forma mais humilde, ou que essa palavra tem uma conotação diferente no português, né? Humilhante, que o homem pode ficar diante do Senhor. É quando ele demonstra uma rendição completa e total àquele a quem ele está devendo uma honra. No caso, por exemplo, quando um prisioneiro pede misericórdia, quando um súdito pede misericórdia a um rei, né? E quando o homem pede misericórdia a Deus, é dessa maneira que ele se apresenta, com o rosto em terra. Isso é conhecido tanto na Torá como nos evangelhos aparecem também, né? Com essa mesma ideia de completa rendição a Deus. Mas um pouquinho mais para frente a gente vê aí que os objetivos da salat ou da oração muçulmana têm pilares um pouco diferentes dentro daquilo que nós acreditamos dentro da nossa fé cristã. E a primeira delas é o seguinte: eles acreditam que a oração é uma forma de invocar a Deus. E aí está aí, ó, a Sura 2, 153, ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Alá está com os perseverantes. O muçulmano deve buscar a orientação do Criador. O Alcorão mostra que a pessoa tem paciência diante de uma situação difícil e ora a Deus certamente será agraciada com bênçãos. Ou seja, eles entendem que através da oração eles invocam a que Deus olhe para a situação deles, né? Mas o que isso acontece se Alá não responde? No caso da oração muçulmana, a gente já falou isso em outras semanas, que dentro da fé islâmica não existe resposta de Alá à oração humana. Alá não intervém de maneira pessoal com as pessoas. A única maneira de você ter uma intervenção, e você entender uma intervenção, é se você, pela perseverança, descobrir o caminho de Alá através do estudo do Alcorão e achar uma solução para você.
não existe milagres dentro do islamismo. O islamismo não acredita numa intervenção divina na vida. Então, a invocação a Deus que se faz dentro desse conceito, que eles dão com uma mão, com a outra mão se tira, quando Alá não responde oração. Porque se eu soubesse que batendo numa porta ninguém responderia, por que eu bateria naquela porta? Mas é justamente o que essa invocação ela promete que você vai bater numa porta e de alguma forma essa porta que não vai responder ninguém de lá de dentro, você vai alcançar alguma coisa. De que maneira isso vai acontecer? Né? É por isso, por exemplo, que existe aquela história que muita gente gosta de contar sobre questão de ativação pessoal. Eu já falei para vocês semana passada que o conceito do coaching, que vem dentro de um exercício humano para aumentar a sua capacidade ou para aumentar a sua qualidade como ser, que é proveniente do estoicismo grego, que está muito enraizado na cultura árabe, principalmente por conta de Alexandre o Grande, que teve ali naquela região muito influenciada pelos muçulmanos depois. Você já deve ter ouvido essa história, né? O sujeito que estava empurrando uma pedra todos os dias. Todo dia lá ele empurrava a pedra. Todo dia lá ele empurrava a pedra. A pedra era gigante, a pedra nunca saiu do lugar, mas todo dia ele ia lá e empurrava a pedra. Já viu essa história? Aí certo dia ele falou assim, a pedra nunca se moveu, mas de tanto ele empurrar a pedra, ele ficou mais forte. Já viu essa história? A pedra nunca saiu do lugar, mas de tanto ele empurrar a pedra, ele ficou mais forte. Bom, é justamente aí que mora a prerrogativa dessa solução árabe sobre a oração. Deus não vai te responder, mas de alguma maneira você se fortaleceu. Né? De alguma maneira você cresceu. De alguma maneira você passou a compreender melhor esse problema. Ou seja, não foi Deus que te respondeu, foi você que achou uma solução baseado no seu próprio exercício de orar. Então é quase que Deus fosse você mesmo, né? Mas vamos para frente. Em outra maneira que o Salat proporciona, é uma prática de fé, ok? Então acreditar em Deus intelectualmente ou uma certa opinião a respeito dele não é suficiente para quem não se esforça para guardar os seus mandamentos ou para seguir os ensinamentos dele, né? A Salat desenvolve a piedade e não a comunhão, ou seja, é uma prática de fé para desenvolvimento da piedade do homem, mas não da comunhão, ou seja, através da oração, que na maioria das vezes são recitações programadas, são rezas programadas, você desenvolve piedade para com os homens, mas não comunhão com Deus. Então a oração dentro dessa perspectiva não é para que você e Deus sejam um. Não é para que você se aproxime dos propósitos de Deus e entenda o coração de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você. É para que você desenvolva piedade com os homens. Mais uma vez, Alá não está respondendo orações. Não existe intervenção com ele. Recompensa. Né? Os muçulmanos creem no dia do juízo final, na qual receberão o julgamento por todos os seus atos, né? Bad entries and good entries. Aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de mal. Good deeds and bad deeds. Aquilo que você fez de certo e aquilo que você fez de errado. E no dia do juízo final vai ser medido isso. E no dia do juízo final, você vai ser levado em consideração se você orou. As 5 vezes por dia. Dentro da perspectiva do islamismo. Né? Mas aqui, e se você orou, você vai ser recompensado por isso. Mas mais uma vez, se Alá não responde, como é que você vai ser respondido por isso? Como é que você vai ser agraciado por isso, se ele nunca respondeu uma oração? E aí depois, ainda número 4, tem o fato da conexão divina. Mas mais uma vez, como é que você vai ter conexão divina, se você nunca vai ter certeza que Alá vai te responder uma oração, ou se você orou alguma vez como você deveria, porque na verdade não existe nenhuma conexão entre você e ele? Como é que você vai saber um dia se você orou certo, se você não tem o Espírito de Deus? Não, senhores. Fecha. Como é que você vai saber um dia na sua vida se você foi recebido na sua oração, se Alá não responde?
Você percebe que há uma série de intervenções e de motivações que elas estão desconstruídas na base do conceito daquilo que Alá é? Alá não conversa com os homens. Ok? Mais para frente. Proteção contra Satanás. O islamismo também acredita em Satanás como o inimigo. Só que no Alcorão, capítulo da Sura 5, versículo 91, diz assim, ó: Satanás só ambiciona infundir-vos inimizade e rancor, mediante as bebidas inebriantes e os jogos de azar, bem como afastar-vos da recordação de Alá e da oração. Não desistireis diante disso, né? E essa descrição de Satanás aqui é um diabo meio humilde, né? Ele não tem muitos planos assim maliciosos, né? Ele está preocupado aí como é que você vai viver com o seu próximo, mas ele também quer afastar você da recordação de Deus e você vai conseguir simplesmente passar por cima dele se você resistir, né? E aí eu percebo, por exemplo, que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que Jesus lidou e nos ensinou de um inimigo astuto. O inimigo que quando, como diria meu querido filósofo brasileiro e tio Lopes, que quando ele não pode te parar, ele te empurra, né? E ele te fala, olha, você ora muito bem, meu Deus, você é um grande homem de Deus. E começa, ó, e te empurra no seu próprio ego. Quando você olha para isso, você percebe, por exemplo, assim, se a gente tivesse tempo agora para analisar um pouco o céu na perspectiva islâmica. O céu na perspectiva islâmica oferece rios de vinho, o que o homem aqui não pode beber. Oferece 70 virgens, o que o homem aqui não pode cometer adultério. Então essas contradições de oferecimento e de prática aqui, elas são contraditórias. E isso, mais uma vez, demonstra de que uma fé que não está bem arraigada no seu processo, inclusive intelectual, ela está fadada a um fracasso. Então, por que tanta gente acredita, Will? Porque é simples. Durante muito tempo, inclusive em muitos lugares do mundo hoje, ou você acredita ou a espada corta a sua cabeça. As pessoas falam assim, olha, apenas 3% dos muçulmanos do mundo são radicais. 3% dos muçulmanos do mundo são radicais. Muito bem. 3% dos muçulmanos do mundo são 30 milhões de muçulmanos. Dá para fazer um estrago com 30 milhões de muçulmanos, né? Me fala aí, um exército no mundo que tem 30 milhões de soldados. Não tem. Acho que nem o exército chinês tem 30 milhões de soldados. Talvez o exército chinês tenha mais de 30 milhões de soldados. Talvez. Né? Mas o exército americano não tem 30 milhões de soldados. 30 milhões de soldados seriam 10% da população americana. Não tem. Então, 30 milhões de pessoas são muçulmanos radicais. Mas aqueles que são moderados, muitos deles vivem em países radicais, onde a mensagem do evangelho não pode chegar. Quantos de nós, por exemplo, que estamos conhecendo o islamismo em profundidade hoje, conhecemos muito pouco a nossa fé? Quando nós vamos conversar para as pessoas, por exemplo, sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo, muitas delas não conseguem explicar. Assim também, muitos dos islâmicos estão praticando uma coisa que eles não conhecem. Agora, quando nós analisamos à luz da palavra de Deus, a gente percebe que a coisa se descortina e a gente consegue aprender muito mais coisas interessantes. Eles também acreditam que a oração é uma proteção contra o pecado. Mas como ela vai funcionar mais uma vez? Adivinha? Se Alá não responde. Como é que a oração vai ser uma proteção contra o pecado? Se Alá não nos ajuda em nada, né? E aí você tem um momento do salat. São 5 momentos no dia. Você tem aí na sua apostila acompanhando, 15 minutos antes do sair do sol e também após o pôr do sol, se completamente é a última vez no dia. Deve ser um momento anterior ao pôr do sol, um momento quando o ponto atinge mais alto,
ou então até o início do pôr do sol. Agora, por que 5 orações? Já parou para pensar nisso? Por que 5 orações? Inicialmente, dizem eles, Deus não estabeleceu 5 orações, porém 50 orações por dia. A Hadith vai contar essa história, ok? A Hadith não é o Alcorão. Eu já falei para você. Existem 2 livros principais, o Alcorão e a Hadith. O Alcorão é acompanhado do Antigo Testamento, da Torá, do Pentateuco, okay? Do nosso Pentateuco, e do Evangel, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Só que não esse aí que a gente conhece, é um tabajara que tem lá, ok? Bem diferente do nosso. Nesse Evangelho, por exemplo, que eles acreditam, Jesus não morre na cruz do Calvário. Quem morre na cruz do Calvário é Judas, ok? Mas Jesus é assunto aos céus do mesmo jeito e vai voltar no juízo final. Qual que é a grande diferença? Por que isso é importante? Porque, irmãos, em cima da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mora toda a fé cristã. Domingo nós vamos falar mais disso. Mas eu quero que você pare para pensar. Se você tira a morte vicária do Senhor Jesus Cristo, você tira o método pelo qual os homens podem alcançar perdão dos pecados. É por isso que a grande diferença do muçulmano para o cristão, e essa diferença faz toda a diferença, é que no islamismo se crê que o homem não precisa de um salvador, ele precisa de salvação. Então, se o homem consertar a sua maneira de viver, ele pode salvar-se a si mesmo, através de uma vida de conduta conforme o Alcorão e das orações. O cristianismo vai nos dizer o seguinte, o Senhor Jesus Cristo vai dizer o seguinte, que nós todos estamos condenados. E a nossa única maneira de salvação é se nós acreditarmos no Filho de Deus, como Salvador da nossa alma. No cristianismo, quem nos salva é Jesus. É pela graça do Senhor Jesus Cristo. E o muçulmano prega que Jesus não veio salvar ninguém. Ele veio mostrar uma vida como se vive uma vida santa, porque ele também, como Alá, como Muhammad, foi um profeta e mostrou a maneira certa de se viver. Eles acreditam nisso. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Eles acreditam que Jesus foi assunto aos céus. Acreditam que Jesus vai voltar, mas não acreditam que ele é Deus. E não acreditam que ele morreu na cruz do Calvário. Então, eles falam que nós somos complicados, principalmente por conta da Trindade, que é um mistério. Mas o fato de Jesus ter nascido de uma virgem, para eles não incomoda. Não é um mistério isso. Né? O fato dele ter sido assunto aos céus também não é um mistério. No Alcorão fala que Jesus fez milagres. O Alcorão admite que Jesus fez milagres. E Mohammed não fez nenhum milagre. No entanto, Mohammed é um profeta maior que Jesus dentro do Alcorão, dentro da fé islâmica. E nisso está marcado, está estabelecido toda a problemática da fé islâmica para a fé cristã, pelo fato de eles não aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. E aí, quando Mohammed foi fazer aí as suas andanças, suas peregrinações, diz que uma certa vez aí o Alá fez um arrebatamento com ele aí, de maneira e tirou ele lá de Meca e transportou ele para cima do domo de Omar, lá em Jerusalém. Sabe aquela mesquita que tem um lugar onde era o templo, lá em Jerusalém? A mesquita de Omar, aquela abóboda dourada que tem em cima de Jerusalém, e é um hexágono mais ou menos azul, bonito. Você vai ver em Jerusalém, quando você abre uma foto de Jerusalém, você vê logo claramente ali a mesquita de Omar, é no principal lugar da cidade velha de Jerusalém. E naquele lugar que eles estão ali, eles acreditam que Mohammed foi levado até aquele lugar, ok? Que só foi construído 800 anos depois que ele esteve lá, e fala que ele foi levado em cima da mesquita de Omar, e então Alá chamou ele ao céu para começar a conversar com ele de quantas orações iam se fazer por dia. E Moisés ficou conversando com Mohammed, porque ele subiu até uma parte do céu, e ele subia até a parte mais de cima do céu e descia para falar com Moisés. E Moisés ficou negociando com ele, quantas vezes tinham que ser. Por fim, Alá pegou e falou assim, ó, fica 5 então, né? Porque primeiro era 50, depois desceu para 45, depois desceu para 40, até que, ó, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, fica 5 orações por dia, e tá bom. E foi negociado o tanto de orações por dia, né?
Está aí a porção da Hadith aí na sua lição. A lição que a gente tira disso é que os muçulmanos oram com um desconto de 90%, oferecido por Mohammed. Se não fosse uma intervenção, seriam 50 orações diárias que os fiéis deveriam cumprir. Mas esse fardo foi aliviado por uma dica de Moisés. Moisés deu uma dica, olha, vai lá, conversa lá com Deus e tal, vê se ele faz um meno aí nas orações e tal, para não ficar pesado para vocês. O pessoal não vai aguentar. 50 orações é muito, né? O pessoal não vai aguentar, pede para ele fazer um meno aí e tal. Aí ficou por 5 orações aí mesmo, que Moisés aí interviu, né? Ou seja, dentro da fé islâmica, Mohammed não conseguiu nem negociar sozinho com Deus o tanto de oração, ele precisou de ajuda de Moisés, né? Isso tudo parece cômico, mas você sabe que eles fazem muita piada com a nossa fé nesse sentido? Quando eles apresentam, por exemplo, o fato da morte vicária do Senhor Jesus Cristo mais uma vez, a maneira como os discípulos morreram mártires, a maneira como muitos crentes morreram mártires durante a história, eles fazem piada com a nossa fé. E no sentido de fazer piada é que eles desconsideram fatos importantes a respeito de nós. E é por isso que eu queria chamar a sua atenção hoje, porque cada dia que passa, essa realidade da nossa proximidade com eles se torna maior. E você precisa saber o que eles pregam, porque eles sabem o que você prega. Os muçulmanos, infelizmente, conhecem mais a fé cristã do que os cristãos conhecem a fé islâmica. Certa vez, um irmão nosso, chama Nabil Karish, eu tive o prazer de conhecer ele em 2013. E o Nabil falou que ele, aos 7 anos de idade, sabia decorar os 5 primeiros suras do Alcorão de cor, sozinho. Sabia ditar as 5 primeiras suras do Alcorão sozinho. Até ele chegar na mesa do café da manhã, ele já tinha feito 5 orações. O pai e a mãe dele preparavam ele desde criança para ser um imã, que é um padre da mesquita, é o pastor da mesquita. E ele fala que quando ele estava na adolescência, uma menina que tinha acabado de receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, no primeiro amor, virou para trás e pegou e falou assim para ele, falou assim, você conhece o Senhor Jesus, Nabil? Aí ele pegou e olhou para ela e falou assim, conheço. Qual Jesus? Aquele que em João nunca falou que foi Deus e que em Marcos não disse que nada a respeito da divindade dele? Aquele que vocês dizem que morreu na cruz do Calvário, mas o livro foi adulterado? E tanto que o evangelho tem discrepâncias dos outros 4? É esse Jesus que você estava falando? A menina olhou para ele com o olho arregalado, virou para frente e não falou mais com ele pro resto do ano. Porque nós estamos animados, nós estamos empolgados com a nossa fé. Nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor, mas a nossa preparação e a nossa disciplina para pregar o evangelho é quase zero. E é por isso que a televisão está ganhando os nossos filhos. E é por isso que o islamismo está ganhando os nossos filhos. E é por isso que o ateísmo está ganhando os nossos filhos. Porque os nossos filhos, infelizmente, conhecem mais os heróis da Marvel do que os personagens bíblicos. Porque os nossos filhos, infelizmente, conhecem mais os jogadores de futebol do que conhecem os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E isso precisa mudar. O esforço da nossa igreja como ministério é trazer para você uma consciência mínima e básica de que a sua fé vai muito mais além do que o seu culto de domingo. E a sua participação, às vezes, no culto de ensino. E a sua vinda esporádica à escola dominical. De mais uma vez, eu não estou mandando recado para ninguém nem para nada. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo com você, eu estou lhe chamando a atenção que a sua fé vai além. E se você tem vivido a sua fé, se você participa de todos os cultos, se você participa de todos os trabalhos da igreja, para você também ainda tem mais. Porque Deus é uma fonte inesgotável, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero passar os próximos 15 minutos falar um pouquinho para você daquilo que a nossa fé se difere. E a primeira coisa e mais importante é que Deus responde oração. Alá não responde oração, mas o Senhor nosso Deus, o Senhor dos céus e da terra, Ele responde oração. Em João capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus Cristo disse assim, e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O que Jesus está dizendo? Olha, existe um projeto de Deus para se acontecer na terra.
E se você se aproximar de Deus, pedindo a Deus, para que esse projeto se desenrole através da sua vida, eu vou responder a sua oração e ele vai se desenrolar. Eu vou responder a sua oração e eu vou agir através da sua vida. Se vocês pedirem alguma coisa ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Isso vai acontecer. Agora, esse em meu nome não é se eu descobrir onde está aí o código divino da linguagem de comunicação, então Deus responde. Não é isso que Deus está falando, não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando assim, se você viver uma vida para mim, eu vou atender a sua oração e a sua necessidade. Porque isso fala a respeito de relacionamento, e é aqui que a gente vai chegar. A oração, por exemplo, que a gente faz é uma oração de fé, ou com fé. Para provar que é indispensável na oração vitoriosa, basta repetir o que nós expressamente o apóstolo Tiago diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Primeira coisa, está faltando sabedoria? Deus dá e não joga na cara. Fui eu que te dei sabedoria, hein? Se eu não tivesse dado sabedoria, você não sabia nada. Você viu gente que joga na cara as coisas? Isso é terrível. Você faz uma coisa para o sujeito, ou o sujeito faz uma coisa para você, ele nunca mais esquece. Dias atrás, um amigo meu contava que uma vez ele foi com um colega dele para Nova York, e o colega pagou um lanche para ele em Nova York, na Quinta Avenida. Ele teve que ficar ouvindo o resto do mês que aquele lanche foi caro. Rapaz, aquele lanche foi caro lá, né? Rapaz, que lanche caro, né? Nossa, não, aquele lanche que eu paguei para você foi muito caro, né? Isso é terrível. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não lança em rosto, né? Não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. É por isso que eu falo para você, quem ora tem certeza. Por quê? Porque a oração, ela faz com que a fé seja desenvolvida. Porque se você vai a Deus e você não desenvolve a sua fé, você é como a onda do mar. Ela vem com toda aquela força, mas ela bate na areia, ela volta para trás, toda chateada, tá, acabou. Você percebeu que a onda nunca volta para o mar na mesma força que ela vem? Ela vem com aquela força avassaladora, ela vai lavar tudo, mas na hora que ela cai, ela volta para trás e tal. Triste, chateada. Né? Às vezes levando embora alguma coisa que estava na praia. Isso aqui é meu então, mas os prédios ficam lá. As coisas que estão bem estabelecidas ficam lá. Ela só leva aquilo lá que está por cima. Fraca. É isso que Deus está falando através do ministério de Tiago. Olha, não seja como a onda do mar. Levanta de manhã, vai alegre, vai fazer as coisas e tal, e depois, não deu certo. E às vezes ainda culpa a Deus. Né? Não ora para fazer as coisas, não busca Deus para tomar decisão, aí depois vai embora, Senhor não me ajudou e tal. Você não perguntou nada para Deus antes de sair de casa. Você não falou com Deus. Você não pediu para Deus abençoar o seu dia. O muçulmano praticante levantou de manhã lá, antes do sol se pôr, ele já tinha orado lá, para lá, que não ouve ele. E agora nós temos um Deus que nos ouve, trabalha em nosso favor e a gente não fala com ele. Terrível, não é? Isso é terrível, não é? Nós temos à nossa disposição o Senhor do universo. Agora, não à disposição como um escravo, um gênio da lâmpada. Nós temos à disposição o nosso dono. Olha, tem muita gente que está me ouvindo hoje que trabalhou em empresa grande. E você nunca conheceu o dono da sua empresa. Esses dias atrás eu falava com um dos nossos irmãos e tal, e perguntei para ele, né? Eu falei assim, o fulano de tal, que é um dos chefes dele lá. Ele falou assim, eu nunca conheci ele. É mesmo? Não, rapaz, para mim conhecer ele, ele falou para mim, né? Para mim conhecer ele está muito em cima, pastor. É uma pessoa muito longe do lugar que eu trabalho. Tem muita gente que nunca conheceu o dono do lugar para onde ele trabalha. Nunca cumprimentou a mão do dono da empresa. Agora, você bota o joelho no chão, você fala com o Senhor do universo. Você abre seu coração e Deus fala com você de volta. E falta fé, para que isso seja levado em consideração na sua vida, né? E essa fé é justamente
aquilo que desenvolve que você crê em Deus. Ela é desenvolvida através de você acreditar em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala assim que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele exista. Você crê que Deus existe? Você crê que Deus existe? Ou você anda olhando para o seu problema, e o seu problema está dizendo para você, olha, Deus não existe. Sua circunstância fica gritando para você, ei, Deus não existe, olha onde você está, o que está acontecendo com você, meu amigo. Deus não existe. Você olha para as evidências da sua vida, e por conta de uma circunstância, para você Deus não existe. E aí o que acontece? Você não tem fé, e por conta de você não ter fé, você não acredita que a sua oração está chegando a Deus, porque, na verdade, daquele dia, segundo a circunstância te disse, Deus não existe. E se Deus não existe, como é que Ele vai responder a oração? Por isso que o escritor aos Hebreus fala assim, aquele que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que isso quer dizer? Que Ele responde oração. Você tem que se aproximar de Deus, orando a Deus, para que Ele responda a oração. Hoje cedo, o nosso pastor começou a nossa oração da reunião de obreiros assim, Senhor, eu sei que o Senhor está nos vendo e nos ouvindo, agora mesmo. Nós estamos aqui reunidos, os pastores do Ministério do Belém, desde o Havaí até a Nova Zelândia, tinha mais de hoje cedo a gente chegou a, acho que tinha 68 pastores, se eu não me engano, conectados hoje. Não estava todo mundo, porque tem mais pastor do que isso. Conectados através do mundo. E o nosso pastor liderou o primeiro período de oração hoje cedo. E ele falou, olha, de todos nós que estamos orando aqui, nós sabemos que agora mesmo o Senhor está nos vendo e nos ouvindo. Deus estava me vendo e ouvindo aqui na Califórnia, estava vendo e ouvindo o pastor Cássio, que está na Nova Zelândia esse final de semana. Estava vendo e ouvindo o pastor Reginaldo, que está na Austrália. Estava vendo e ouvindo o pastor Francis, que está na Inglaterra. Cada um deles e cada um de nós. Orando juntos, e Deus nos vendo e nos ouvindo de maneira diferente. E sabendo, e nós entendendo que Deus estava respondendo a nossa oração. Sabe qual que é o bom disso? Orei hoje cedo pelo aniversário da nossa igreja. Pedi pelo aniversário da nossa igreja para os pastores orar. E eu sei que Deus ouviu a oração dos pastores ao redor do mundo. E que Deus vai responder a nossa oração, para a glória do seu nome. Tem que crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam, né? Não devemos pensar que Deus é um ser tal que, se pedimos por um peixe, Ele nos dará uma serpente, ou se pedimos o pão, Ele nos dará uma pedra. O próprio Senhor Jesus que falou assim, olha, se vocês sendo maus saber dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará dons àqueles que o pedirem. Em Lucas ele fala assim, dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Deus é um dador de boas dádivas. Diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra, mudança, nem sombra de variação. Deus dá coisa boa. Se chegou coisa boa na sua mão, foi Deus quem deu, porque Deus se interessa por você. O Senhor Jesus Cristo se importa com você. Se interessa pela sua vida, né? E é aqui que a gente chega justamente no cerne do nosso início lá do texto, né? Orando pela resposta de Deus, clama a mim e responder-te-ei. Deus responde a oração. Alguns dias atrás eu contei a oração do filho do pastor Marco Germano, que é o escritor desse estudo. Mas deixa eu contar para você o dia que Deus respondeu a minha oração. Nós estávamos passando por uma dificuldade no departamento que eu era líder, e a gente tinha entrado numa confusão com alguém, né? Como sempre, eu entrando em confusão com alguma coisa. E eu fui resolver aquilo ali, fui trazer para o nosso pastor aquela situação, o nosso pastor averiguou a situação, e realmente a culpa naquele momento era inteiramente, completamente minha. Eu tinha causado aquele problema. Por imaturidade, por displicência, mas era minha responsabilidade que a gente estava naquela situação. Não foi alguma coisa que eu causei deliberadamente, eu quis causar um mal, mas no fim do dia a responsabilidade era minha, eu tinha feito.
E eu fiquei muito decepcionado com a minha desenvoltura naquele assunto, porque aquilo era a chave para algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida e na vida da minha família naquele momento. Nós não tínhamos um no ainda. E aí eu cheguei em casa muito chateado, muito triste e fui orar. E comecei a orar a Deus e eu não sei se eu posso contar com uma oração, eu comecei a praguejar, né? Senhor, o Senhor fala que o Senhor tem plano na minha vida, mas eu estou nessa situação, e como é que eu vou fazer? Eu não tenho condições de crescimento, olha como eu estou ainda atrofiado na minha desenvoltura de obreiro, de líder e tal, e o Senhor falou que o Senhor tem plano para mim, eu queria fazer queria fazer faculdade, eu não tenho condição porque eu não tenho dinheiro, eu queria ter acesso aos livros para mim poder estudar mais, eu não tenho condição. Eu queria fazer aquele curso do Ravi, que era um apologeta da época, que tinha muito famoso. Todos nós gostávamos de ouvir o Ravi pregar, um grande homem de Deus. Morreu agora há pouco tempo atrás, em 2020. Nós queríamos queria fazer aquele curso do Ravi, que acontece todo ano lá em Chicago. Já pedi para o senhor 3 anos seguidos, o senhor não abre a porta para mim ir. E quando eu estou falando com Deus, eu ouvi a voz de Deus na minha sala. Como você está ouvindo a minha voz aí no computador, eu ouvi a voz de Deus na minha sala. E a voz de Deus não veio com um carinho para mim. Will, levanta, meu servo. Não, Deus me fez uma pergunta. E na pergunta que Deus me fez, Ele falou assim, você está me dizendo que eu não te dou, você está me pedindo alguma coisa. Eu ouvi a voz de Deus me perguntando, você está me dizendo que eu não lhe dou ou você está me pedindo alguma coisa? E quando eu ouvi aquilo, eu tremi e comecei a chorar mais ainda, porque eu fui pego no ridículo. E sabe qual que é o ridículo? Que eu estava diante do Senhor, dos céus e da terra, e estava dizendo que Ele não tinha condição de fazer alguma coisa. Em vez de eu estar pedindo para Ele fazer alguma coisa, eu estava dizendo aquilo que Ele não tinha feito. Como se o fato dele não ter feito era culpa dele, porque Ele não fez. O fato, da verdade, é que eu nunca me coloquei na posição onde Ele tivesse propício a fazer alguma coisa. Olha, Deus pode, quer e vai. Só que cada uma dessas etapas, você tem que andar e se colocar na posição onde as coisas vão acontecer. Se eu quero receber um abraço, eu tenho que abrir os braços para receber. Se eu ficar com o braço assim, o abraço não vai ser a mesma coisa. E naquele momento, então, eu falei assim para o Senhor, então o que eu faço, Deus? Chorando. E agora a voz de Deus falou no meu coração, falou assim, escreve uma carta, escreve um e-mail. E eu levantei da sala, limpei as lágrimas e fui para frente do computador. Sentei no computador e falei assim, Senhor, como é que eu faço? Como é que eu escrevo? Eu tinha um contato de uma pessoa lá dentro do Instituto do Ravi, que eu já havia escrito no ano anterior, e nada tinha acontecido, eu nem tinha recebido resposta. Ele falou, escreva um e-mail para aquele e-mail que você tem. Ele escreveu um e-mail, eu falei assim, Senhor, o que eu falo? E no coração Deus me ministrando, enquanto eu fazia aquilo. Escreve um e-mail, fala que você quer e você não tem dinheiro. E eu escrevi assim em inglês, I want to go, don't have money. Please pay for me. Esse foi meu e-mail para eles. Aí eu falei assim, Senhor, eu mando agora, finaliza com um versículo. Lucas, não lembro agora o capítulo e o versículo. Só que o teor do texto era assim, aquele que pede recebe, o que bate se abre, o que busca acha. Escrevi um e-mail e mandei. Cheguei na igreja, alguns dias depois da reunião de obreiros, nós fomos no McDonald's para comer alguma coisa. Eu, pastor e todos os irmãos que trabalhavam na igreja. E eu falei para o pastor, falei assim, pastor, mandei um e-mail para o Ravi, perguntando se eles não pagavam para mim fazer aquele curso de verão. Meu pastor olhou para mim e falou assim, meu filho, nunca ninguém ficou mais pobre para pedir alguma coisa. Passado alguns dias, poucos dias, um irmão na nossa igreja que era gerente de uma livraria falou assim, Will, eu recebi alguns livros de dívida que uma pessoa me deu, só que são livros que eu não posso vender porque são livros em inglês, e a primeira pessoa que eu pensei em doar esses livros é você, por volta de 70 livros. Você lembra que a minha oração falava de respeito de 3 coisas? Estudar, falava a respeito de livros e falava a respeito do curso do Ravi.
Fui lá, ele pegou e falou assim, tá aqui os... Aí eu contei para ele que eu tinha orado para ele por isso aí alguns dias atrás. Ele me falou assim, então tá bom, vem aqui buscar os livros. Abriu o porta-mala do carro lá na frente da empresa dele e ele colocou 270 livros dentro do porta-mala do meu carro. Um dia só, eu ganhei praticamente minha biblioteca toda. Contei para ele a maravilha de que aquilo era uma resposta de uma oração muito recente. E ele falou assim, Will, enquanto eu estiver aqui nesse lugar, todas as novidades de livros que nós tivermos, você não paga nunca nada aqui. Eu sempre vou ter um exemplar de cada uma das novidades de livro para dar para você. Dei glória a Deus. Alguns dias depois eu fui convidado a fazer um curso sobre adoção de escolas numa cidade muito próxima de Pompano Beach ali, na cidade de São Petersburgo, ao sul de Tampa. No final do curso, era um curso de um dia, no final do curso, na hora que a mulher terminou de dar a última oração e eles fecharam o curso, chegou um e-mail no meu telefone do Instituto do Dr. Ravi Zacharias. E o e-mail que chegou no meu telefone dizia assim, parabéns, o seu scholarship foi aceito. Aí eu comecei a trocar mensagem com a pessoa, porque você sabe no Brasil como é que é quando o scholarship é aceito, né? Você só tem que pagar uma bagatela de não sei quanto e tal, e você acaba pagando até mais caro da pessoa que vai pagar o preço inteiro. E eu, desacreditado que aquilo podia ser verdade, o final da última mensagem da mulher falou assim, só aparece aqui no dia tal, porque a sua estadia está paga, a sua alimentação está paga, o seu material está pago, você só precisa de chegar aqui. Feliz da vida, contei para alguém que estava dentro do carro junto conosco, o pastor Cássio estava no carro nesse dia. E ele me disse assim, Will, desde o dia que você me falou que você queria fazer esse curso, eu queria muito que você fosse, mas eu não tinha condição de te pagar o curso inteiro, meu amigo, era muito caro. Então é o seguinte, as passagens para você ir para Chicago, onde vai ser esse curso, é por minha conta. Eu dei glória a Deus. Marquei a passagem errada, cheguei um dia antes, fiquei na casa do pastor de Chicago, o pastor Jader, que me ajudou ainda, me deu uma oferta ainda para os dias que eu fui ficar lá. E antes de eu viajar ainda, o meu pastor, que eu trabalhava na igreja, ainda me deu uma oferta também do bolso dele para que eu fosse para Chicago. Ou seja, eu cheguei em Chicago com todas as despesas pagas e $500 no bolso. Quando eu voltei para casa feliz da vida, com $500 no bolso, porque eu não gastei absolutamente nada lá. E eu cheguei de volta e passaram-se algumas semanas, um pastor nosso que estava no Texas, o pastor Gilson Viana, me ligou e falou assim, parabéns, Will, você está famoso. Eu falei, por quê? Ele fazia o subscription, ele fazia a assinatura da revista do Dr. Ravi, que era uma revista a cada 3 meses. E ele falou assim, olha, na revista, na capa da revista desse mês, está você conversando com ele lá no curso em Chicago. A capa da revista era eu e o Dr. Ravi conversando, em uma conversa. Eu tenho até hoje, depois eu mostro para você essa foto. Quando eu olhei aquela foto, Deus falou comigo de novo. E sabe o que Deus me disse de novo? Nunca duvide do plano que eu tenho para você. Deus responde oração. Deus responde oração de uma maneira inimaginável. Você não sabe aonde Deus pode te levar. Sobre os estudos, que era outra parte do que eu ia falar para você, eu estou no meu 5º curso superior de teologia. Até hoje, eu não paguei um tuition de escola, até hoje. Fui investido em cada etapa de escola que eu estudei até hoje, por aqueles que viram em mim o plano de Deus. O que eu estou dizendo para você, em outras palavras, e para finalizar esse testemunho muito especial para mim, é que Deus responde oração. Deus responde a sua oração. Hoje eu olho para trás, desde o dia que essa oração aconteceu, nós estamos em 2023. Sabe que ano que eu fiz essa oração? Em 2013. Há 10 anos atrás eu fiz essa oração. E eu posso contar para você que desde o dia dessa oração e da continuidade de comunhão com Deus, obviamente, claro, e o crescimento do meu relacionamento com Ele, obviamente e claro, é que Deus vem construindo etapa. Por conta da oração, porque Deus responde oração. Ele não responde só uma vez e fica quieto, Ele continua respondendo aquela minha oração até hoje. Até hoje, quando eu abro o telefone, ou então eu abro aquela foto, eu olho aquela foto, eu lembro de como Deus me respondeu e de que aquilo continua sendo uma resposta de Deus para mim até hoje. Pouco tempo depois, quando eu olhei aquela foto, depois de alguns meses, Deus me deu uma outra palavra, falou assim, eu nunca mais vou te responder assim, porque você nunca mais tem que duvidar do jeito que você duvidou assim.
E o nosso relacionamento vai crescendo. A minha expectativa daquilo que Ele pode fazer vai aumentando. Então, quando você me ouve falando a respeito de que Deus me falou na oração de crescimento, Deus me falou na oração de bênção, Deus me falou na oração de ajuda, e acredite. Eu sei como é que Ele trabalha, eu sei o que Ele pode fazer. E eu sei que você também tem experiência com Deus e sabe como Ele trabalha e o que Ele pode fazer. E a construção desse relacionamento seu com Deus não é privilégio de uma pessoa que está separada para pastor ou alguma pessoa que tem um cargo na igreja, é para qualquer crente. Deus responde oração para qualquer crente, para qualquer pessoa. Seja você que trabalha aí no som, que me ajuda com material, seja você que trabalha na diaconia, seja você que aceitou Jesus ontem, Deus responde a oração do mesmo jeito. Isso que é maravilhoso. Essa é a grande diferença, né? Quem ora tem resposta e expectativa de ser respondido. Jonas, no capítulo de número 2, entre 1 e 10, ele está lá na barriga do peixe, e ele fala assim: eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Já pensou se Deus não respondesse, mas Ele me respondeu. O nosso clamor a Deus, ele tem a intensidade necessária para fazer com que o Senhor se mova. Depois que Jeremias convida, olha, clama a mim, Deus continua falando, dizendo através do ministério dele, e responder-te-ei. E anunciei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, meu amigo, está passando numa prova? Continua batendo na porta do céu e orando e pedindo, Senhor, responde. Senhor, abre a porta. Senhor, me diz. Senhor, me fala. Senhor, me diz. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor vai fazer. Eu sei que o Senhor é o Senhor. Me mostra como eu ando. E Senhor vai te mostrar para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Quando você terminar esses processos de se aproximar de Deus e você começar a perceber como Deus responde a oração, como Deus te ajuda nas suas orações, você vai terminar como o escritor daquele lindo hino da harpa cristã, número 564, é onde o pastor Marco Germano termina o nosso estudo. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Eu quero terminar hoje fazendo um apelo a você. Talvez você está nessa fase da vida que você está falando assim, Deus não está me respondendo, pastor. E a gente tem conversado disso. Eu sei que talvez alguns dos irmãos pensem assim, o pastor está falando isso para mim. Não, eu estou falando isso para mim também. Nós temos conversado a respeito disso esses dias. Talvez o céu está de bronze para você. Mas começa a perceber o que Deus já fez. Onde Deus já te atendeu. Onde Deus já te ajudou. E continua na disciplina de clamar. Se joga, meu amigo. Se entrega. Abre o berreiro diante do céu. Abre o coração diante do Senhor. Eu termino com mais esse testemunho e prometo para você que faça a oração final. Antes de fazer como apelo para vocês. Certa vez eu estava contando para um quinto amigo um problema que eu estava passando. Já era o quinto amigo que eu estava procurando ajuda, pedindo oração para o quinto amigo. Já tinha falado para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e agora já estava no quinto amigo, falando, olha, me ajuda em oração por isso, por isso, por isso. E o Espírito de Deus me falou no coração, por que você não ora? Você já falou para todo mundo esse problema, menos para mim. Você já comentou dessa situação com tanta gente, você não falou comigo ainda. Você está pedindo para as pessoas orar para mim, a respeito de você, mas você não ora para mim a respeito do problema. Você sabe que às vezes é a falha nossa? Eu não estou dizendo para você que você não tem que pedir oração, não é isso que eu estou dizendo. Pelo amor de Deus, peça oração. Eu quero orar por você. Mas o que eu estou dizendo para você é que existe muito mais valor na oração que você faz, crendo que Deus é poderoso para atender, do que na oração que as outras pessoas fazem por você. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, significa que você agora tem acesso ao trono da graça de Deus. Que você não precisa de intermediário mais. O intercessor maior que você tem não é a vida do seu pastor, não é a sua igreja,
é você mesmo que, através do Senhor Jesus Cristo, o grande intercessor entre nós e Deus, apresenta diante do Senhor as nossas necessidades, pelo Espírito Santo de Deus. Então ora. Vai buscar Deus. Vai falar com o Senhor, vai bater na porta do céu. Porque o Senhor vai anunciar para você coisas grandes e firmes. E esses muçulmanos que a gente falou no começo, que não sabem o caminho do céu, vão encontrar através do seu testemunho que Deus é poderoso. Nada vai ser mais estrondoso na vida deles quando você mostrar as marcas de uma vida de oração. Quando você mostrar na sua vida as marcas de uma vida de oração. Quando você demonstrar que a oração funciona, porque já funcionou na sua vida. Fique de pé, por gentileza, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, pela bondade do teu coração, ó Deus. Nós estamos na tua casa nessa noite, Senhor, Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, Jesus. Nós viemos aqui te adorar, Senhor, te bendizer, ó Deus, te louvar. Senhor, nós viemos aqui, Senhor, Pai, entregar o nosso coração, Senhor, Pai, e ouvir a tua palavra e sermos ensinados por ti. Senhor, eu ministrei a tua palavra, Senhor, conforme o teu Espírito, Senhor, Pai, me indicou, Senhor. Eu falei dos enganos, ó Senhor, Pai, das falsas religiões, ó Senhor, e dos falsos métodos de se aproximar de ti. Mas eu falei também, Senhor, Pai, com evidências na minha própria vida, Senhor, daquilo que o Senhor fez por mim, Senhor, e daquilo que eu sei, Senhor, Pai, que eu tenho certeza, porque eu falei contigo, de que o Senhor é poderoso de fazer na vida dos meus irmãos, ó Pai. Senhor, Pai, olha para nós nessa noite, Senhor, Pai. Aumenta, Senhor, o nosso comprometimento contigo, para que a nossa fé, Senhor, Pai, o nosso compromisso, Senhor, Pai, as nossas vitórias sejam completas no Senhor, Pai. Cuida do teu povo, Senhor, Pai. Ajuda e glorifica o teu nome, Senhor. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém.